E o presidente Lula fez hoje o seu 10º discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU em Nova York. Historicamente, gente, o Brasil é sempre o primeiro país a discursar nesse evento, porque lá em 1949, em meio ao clima tenso, né, da Guerra Fria, a organização decidiu que era melhor escolher um país neutro do que a União Soviética ou os Estados Unidos, e aí isso virou uma tradição. Lula subiu ao palco num momento de grande tensão global. É guerra na Ucrânia, escalada do Oriente Médio, expectativa para a Copa em Belém, tudo isso. Ou seja, foi um discurso que tinha um potencial de impactar muito além das fronteiras brasileiras. Mas o presidente começou falando aqui de dentro de casa. O primeiro assunto que ele abordou foi a democracia, destacando que por aqui um ex-chefe de Estado foi julgado, condenado e teve amplo direito de defesa ao ser responsabilizado por atentar contra o Estado democrático de direito. Lula não citou nomes, claro, mas ele estava se referindo ao ex-presidente Bolsonaro e ao julgamento, né, da tentativa de golpe. Foi um trecho que, embora fosse endereçado para o mundo, tinha um alvo claro aqui dentro de casa, mas também lá nos Estados Unidos, já que parte da justificativa do governo americano para o tarifaço passou pelo que Trump chamou de perseguição política a Jair Bolsonaro. Lula também defendeu uma regulação global para redes sociais, dizendo que a internet não pode ser uma terra sem lei. Ele celebrou a lei recém-aprovada no Brasil para proteger crianças e adolescentes no ambiente digital e foi bem duro ao dizer que ataques à regulação só servem para esconder interesses escusos e dar guarida para crimes. Aqui vale ressaltar que praticamente ninguém foi contra a regulação sobre essa questão específica das crianças e adolescentes. O que costuma ter oposição é a regulação pura e simples, ampla, genérica, que pode levar, a depender de quem escreveu o projeto, né, a uma espécie de censura prévia das opiniões das pessoas, que, é importante lembrar, têm direito a ter as suas opiniões, mesmo que elas sejam burras ou erradas. Todo mundo tem direito a ter uma opinião errada. Sobre guerras e conflitos, o discurso ganhou um pouco mais de peso. Lula condenou os atentados do Hamas, mas acusou Israel de cometer um genocídio em Gaza. Ele criticou diretamente o Ocidente e o veto americano à criação de um Estado palestino. Um ponto que pode até agradar a sua base política, mas coloca o Brasil numa posição delicada na diplomacia. Reconhecer agora um Estado palestino é dar de presente para o Hamas o que eles queriam com 7 de outubro, quando invadiram Israel e estupraram, decapitaram e queimaram vivos mais de 1.000 israelenses civis, muitos deles, inclusive, militantes da causa palestina. Ao dizer que judeus matam mulheres e crianças deliberadamente, Lula repete uma das mais antigas acusações antissemitas da história, um discurso que ignora fatos e também ignora a tradição diplomática brasileira de moderação e de busca pelo diálogo. Ele também citou que admira os judeus que se colocam contra o que está acontecendo em Gaza, repetindo mais esse libelo antissemita de querer tutelar os judeus e dizer como eles devem agir. O bom judeu para o Lula rejeita Israel. O discurso é antigo, é perigoso para a comunidade judaica, principalmente para a comunidade judaica fora de Israel, que nada tem a ver com o conflito em Gaza. A guerra começou há quase 2 anos, quando o Hamas cometeu esse ataque bárbaro contra civis israelenses, que foi inclusive o maior ataque contra judeus desde o Holocausto. Se o Lula quer mesmo o fim da guerra, o caminho é outro. Ele deveria pedir que o Hamas devolva os reféns que ainda estão lá nos porões, nos túneis do Hamas em Gaza há quase 2 anos. E que o grupo terrorista entregue as suas armas. Mas isso, claro, ficou fora do discurso. Seria muito mais razoável da parte do Brasil seguir a posição de Singapura, por exemplo, que afirmou que está, sim, disposta a reconhecer a existência de um Estado palestino, desde que o Hamas não esteja mais no controle político da faixa de Gaza, e sim a autoridade palestina, que é quem comanda a Cisjordânia e é muito mais moderada do que os terroristas do Hamas. Na parte final, o Lula olhou para o futuro. Convidou os países para a COP30, né, de Belém, em novembro agora, e cobrou mais justiça climática. Ele anunciou que o Brasil reduziu pela metade o desmatamento na Amazônia nos últimos 2 anos, o que é controverso, depende muito do indicador, mas tudo bem, passa. E também propôs um fundo global para remunerar os países que mantêm as suas florestas em pé. No fim, o discurso foi menos duro do que se esperava, né? O Lula não citou, por exemplo, o tarifaço ou o nome do presidente Donald Trump, o que pode ser um bom sinal de que o presidente do Brasil
está deixando o orgulho de lado e vai passar a mão no telefone e conversar com Trump. Ao mesmo tempo em que se posiciona, né, como um líder global, o Lula leva para o palco da ONU as suas batalhas domésticas, a defesa do Supremo, a condenação do Bolsonaro, a lei da regulação das redes e a COP de Belém. Na questão internacional, especialmente ao falar de Gaza, ele aumenta o tom e arrisca o papel histórico do Brasil como um país de diálogo e de mediação. Sem contar, claro, nos tropos antissemitas, né? Mas isso também já era esperado. No fundo, o Lula fez um discurso que fala muito para o seu eleitorado, mas que pode trazer consequências no relacionamento com outros governos e com quem, por aqui no Brasil, já não simpatiza com ele. E é importante a gente lembrar, né, que a eleição não se ganha só com a sua militância, ainda mais num país desse tamanho. Então a pergunta que fica é: Lula foi para Nova York para falar para o mundo ou para conversar indiretamente com seus eleitores aqui no Brasil? Eu acho que foi mais assim.